Olá a todos, seguidores de Soldadinho do Nordeste, o guardião da mensagem da cruz. Quero compartilhar algo novo, um sonho que eu tive essa noite. Um sonho, acredito que revelador, sim, de cura e de milagres. Presta atenção. Eu estava num determinado lugar, como se fosse o tempo antigo, mas ao mesmo tempo não era. Era aqui na minha cidade e havia aquela procissão que os padres, junto às coroinhas e ministros e ministras da Eucaristia fazem para entrar no início da celebração. Acho que todos vocês veem pela televisão. Esse testemunho é para os católicos, para os irmãos evangélicos e para meus irmãos espíritas da caridade e demais religiões. E havia uma roupa de sacerdote pendurada, branca. Eu vestia aquela roupa de sacerdote e havia um saco com doações para a igreja, que os ricos doavam para a igreja, para aquele dinheiro ir para o Vaticano. E eu pegava aquele saco, vestia a roupa de sacerdote e seguia aquela procissão que iria entrar na igreja católica aqui da minha cidade. E havia alguns degraus, mas eu já estava lá em cima quando eu vi. E quando eu me vi, eu estava com a roupa, tipo uma roupa de detetização, sabe? Que tinha um plástico na frente cobrindo o rosto, porque eu estava muito tempo afastado da igreja católica. Para as pessoas não me reconhecerem, né? E de repente eu tirei aquela aquela cobertura no meu rosto, né? Não tive vergonha, pois eu estava de joelhos perante o altar. E dentro da igreja católica não havia imagem nenhuma de santo nem de santas. E o padre veio para mim, que eu nunca vi esse sacerdote na minha vida, e disse: "O que é que você está adorando?" Aí não tem nenhuma imagem, não tem nada. E eu falava que eu estava adorando o Senhor, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, com amor do Espírito Santo. E então eu me levantava e pegava aquele saco de dinheiro, né? Um saco de, tipo saco de açúcar, aquele saco de açúcar antigo, sabe? Que nossos irmãos escravos sofreram tanto nossos antepassados. E o saco cheio de dinheiro, e havia pessoas carentes, muitas pessoas carentes dentro da igreja. E eu pegava aquele dinheiro que era para ir para o Vaticano, que eu dizia que o Vaticano já estava rico, né? E pegava aquele dinheiro e começava a distribuir para as pessoas que estavam lá dentro da igreja. E o padre estava lá e havia um grande pilar no centro da igreja, mesmo onde o padre fica, né? Ali celebrando, próximo ao altar. E eu tentava falar com o padre se distanciando de mim. Aí eu só era: "Padre, o Senhor Deus Altíssimo falou comigo. O meu testemunho precisa chegar ao Vaticano." E ele rodeando aquele pilar até que ele parava para mim, ficava me olhando, como que esperasse alguma prova, né? Para ver que meu testemunho era verdade. E então havia uma panela grande, panela de flande mesmo, de ferro mesmo, sabe? Com fogo artificial. E eu estendia minha mão para aquela panela com aquele fogo artificial e criava uma grande chama de fogo, fogo verdadeiro. E ele via o padre, então eu colocava a mão em direção e a chama voltava ao que era antes. E havia um jovem, que eu nunca vi esse jovem na minha vida, com duas chagas, cada um em uma das mãos. E eu colocava as mãos em direção às mãos deles e aquelas duas chagas ficavam curadas. E o sacerdote olhava para mim com um olhar de coruja, olhar de águia, fixo, fixo em minha direção. E ele dizia para mim: "Vai e testemunha. Não pare de testemunhar para a fé não diminuir. A chama que há dentro de nós da fé, a chama, sabe, não diminuir." E então eu saía vestido de sacerdote da Igreja Apostólica Romana de minha amada cidade, Itiúba, Bahia, onde lá eu toquei muitas celebrações eucarísticas com os padres, com as freiras, eu era coordenador do coral.
coordenador da Pastoral da Juventude, estava junto com a família, com a Pastoral da Família, com a RCC, Renovação Carismática Católica, com os Vicentinos, com todos os grupos da igreja. Eu era o músico da igreja, entende? Eu era o músico. E eu saía de lá e chegava em frente à igreja, dobrava meus joelhos para orar um pouco antes de sair, para sair testemunhando, e na frente também não havia nenhuma imagem. E então eu me levantava e começava uma chuva bem fina, sabe aquela chuva maneira, chovendo mesmo, maneira. E eu ouvia do alto, do alto, do alto, como se viesse do céu, o Padre Reginaldo Mazzotti. Se puder alguém manda esse vídeo para ele, cantando essa música que eu nunca vi na minha vida, e se ela existe eu nunca vi, eu não me lembro. Pesquisei aqui no YouTube, mas não achei. E de repente eu ouvi aquela música vindo do alto. Tudo aconteceu por um milagre, mas o nome é tal de Cristo, mas o nome é tal de Cristo. Tudo aconteceu por um milagre, mas o nome é tal de Cristo, mas o nome é tal de Cristo. Se essa música não existir até essa data de hoje, então é a sexta música que vem do mundo invisível para nós. E eu saí na chuva descalço, descalço, com as mãos à altura do ombro aberta, né? Como que correndo, e eu gritava para ir testemunhar na Igreja Batista aqui da minha cidade, na Praça do Vaqueiro, assim como também eu tinha que testemunhar em todas as igrejas católicas, igrejas, templos espíritas, igrejas que existissem, evangélicas, eu ia para testemunhar. E eu, na chuva, com as mãos estendidas, eu gritava bem alto: obrigado, Senhor. E nisso eu me acordei e fui pro YouTube, que nem eu falei, pesquisar essa música. E então, com o tempo, dormi novamente. E eu vinha descendo da minha cidade, né? Aí passei num determinado lugar e havia um senhor de idade com uma senhora no colo. E ele me pedia ajuda enquanto ele ia como buscar comida, remédio lá dentro. E eu chegava e falava que não ia ajudar, sabe? Eu não ia ajudar ali do jeito que ele queria, mas que a esposa dele ia ficar curada. Enquanto ele entrava lá dentro, deixava ela na cadeira, eu estendia as mãos de longe e começava a orar pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ela estava magrinha, ela se fortalecia, glória a Deus. E quando ele ela ficava curada, sarada. E quando ele vinha procurando por ela na cadeira, ela já não estava, ela já estava com a ferramenta, como toda mulher nordestina trabalhadora, sabe, que ajuda os maridos, desde criança e se torna jovem, mulheres, anciões, estão sempre trabalhando. Esse é o povo nordestino meu, que eu me orgulho, glória a Deus, assim como muitos pelos cantos do Brasil e do mundo. E ela já estava era trabalhando, e havia uma cantora evangélica com cabelo moreno, bem liso, e começava a gloriar. Glória a Deus, irmãos. Eu assisti hoje pelo YouTube, que eu acompanho sempre, o Padre Reginaldo Manzotti. Poderia ter sido o Padre Revelação com o Padre Marcelo Rossi, que eu já saí da minha cidade para ir para São Paulo. Assisti uma missa dele lá, que meu tio Amado, tio Biri e tia Dora, muito católicos, mandaram as passagens, ainda compraram um violão, o melhor que tinha. Eu acho que no Brasil eles compraram para mim, me deram de presente para tocar nas celebrações eucarísticas. E eu fui lá, Padre Marcelo Rossi. Poderia ser com o Padre D'Alessandro também, que tem uma música muito bonita, que eu me apeguei a muito ela nas minhas provas. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto ele me amava. Esse é o meu Deus.
mas veio com o padre Reginaldo Manzotti, a revelação, glória a Deus. E se por acaso essa música não existir, quem sabe ele não componha ela em cima desse testemunho e em cima da pregação que eu ouvi hoje, que é para nós não esmorecermos pela fé em Cristo. Hoje, 27/1/2024, pode sim, mas que os direitos autorais, se houver, sejam destinados ao Hospital Irmã Dulce, em Salvador, Bahia. Que nem eu sempre falo, que nem eu falei para o sacerdote nesse sonho revelador que eu tive essa noite, meu testemunho precisa chegar ao Vaticano, por ordem celestial. Foi uma longa jornada, não foi do dia para a noite, não. Foram 12 anos de provas e até hoje ainda estou nelas e dou glória a Deus. Tudo começou quando me foi mostrado dois caminhos, o caminho que levava ao maligno, liso e calçada, e outro cheio de espinhos, descalço para chegar em anciões que estavam lendo os pergaminhos. Eu escolhi aquele caminho estreito, cheio de espinhos. Logo, logo adoeci, vieram provas em cima de provas. Que se eu tivesse um inimigo na minha cidade, no Nordeste, no Brasil, eu não desejaria que passasse as provas que eu passei. Foi como se aquela água mineral, sabe, a mais pura, se transformasse naquela água mais preta, digamos um café, sabe? Foi triste, é difícil. De dia, provas em cima de provas, que eu não tinha provas. À noite, ataques espirituais, misericórdia. Depois disso foi quando o maligno me levou à porta do paraíso. É só um resumo. E brandava comigo na porta do paraíso: Senhor Deus Altíssimo, esse é teu servo Rogério que te escolheu ao invés de mim. Abre a porta do paraíso para ele. Por 3 vezes a porta do paraíso não abria. E ele me levou como uma nuvem, né? No alto, e me ofereceu grandes riquezas, as mulheres mais belas e formosas. O inimigo vai na base, viu? Já fui muito mulherengo. E queria que eu renunciasse. Ele renuncie esse Deus que você escolheu e me adore. Enquanto ele me falava, eu olhava para a porta do paraíso para ver se abria, a porta não se abria, e de repente ele queria que eu renunciasse ao Senhor Deus Altíssimo. Eu não renunciei, porque alguma coisa, eu estava triste que a porta do paraíso não abria. Alguma coisa foi como se injetada no meu coração e ver aquela virtude diferente. E eu disse: que adianta ter tudo isso e eu perder a minha vida eterna? Se a porta do paraíso não se abriu para mim, é porque ainda não chegou o meu tempo. Se afaste de mim, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ele, com muita raiva do lugar que estava, me atirou de cima para baixo. Sai para lá. E eu fui aparado por uma mão misteriosa e uma família do campo me acolheu. No dia seguinte, não demorou, eu fui atormentado não por um demônio, mas por três demônios. E eu senti que eu ia. Acho que muitos infartos, acho que muitas coisas acontecem quando a pessoa, às vezes até parte dessa para outra, dormindo e não sabe, os ataques espirituais. Eu senti que eu ia. E eu gritei por Gabriel, o anjo, eu gritei pelo anjo Rafael, e nada. Então, no meu desespero, eu gritei: Miguel! E eu vi na cabeceira da cama uma grande espada desembaiar com aproximadamente 1,5 m, e acendeu uma grande luz no quarto, mais fluorescente que tudo que você possa ser visto. E aqueles 3 inimigos partiram em retirada. E então eu me acordei, sentei-me na cama, cheguei: Senhor, o que está acontecendo comigo? De dia eu não tenho paz, só prova, e à noite atormentado por demônios. Aí eu olhei aquele clarão no quarto, né? Sentado na cama, eu cheguei a também dormir com a luz acesa. Quando eu vi, eu olhei para cima, a lâmpada estava apagada. A lâmpada estava apagada e aquele clarão foi se fechando aos poucos. No início se abriu e no final foi se fechando. Eu fui orar. Tempos depois me apareceu um ancião com barbas longas, vestes como de roupa de saco e roupa de saco de açúcar, sabe, antiga, que eu falei. E me disse: Rogério, eu sou o profeta Samuel. Por você ter escolhido o único e verdadeiro Deus Altíssimo, ele me enviou a ti para me te ungir
E eu faça-se então a vontade do Senhor. De joelho eu fiquei na frente dele, ele derramou um óleo que eu nunca vi aquele cheiro em toda a minha vida, um azeite. E de repente havia pessoas no fundo olhando tudo e começaram a tirar flechas de aço em direção ao profeta. E as flechas não saíam de arco, saía da boca, flecha de aço, certeira. Eu abraçava o profeta e todas aquelas flechas pegavam nas minhas costas. Depois fui levado a um grande templo, grande templo todo branco. E eu era o último da fila, vocês veem aí no meu testemunho que eu coloco, eu não sou profeta, eu sou o último de todos os servos, eu era o último daquela fila. E aquela fila andou em milésimo de segundo e havia um escrivão semelhante assim, algo junto, todo de branco, e disse para mim: Rogério, por você ter escolhido o único e verdadeiro Deus Altíssimo, seu nome vai ficar aqui. Meu nome foi escrito em primeiro, com letras de ouro, com letras que eu nunca vi em toda a minha vida, meu nome completo. Depois foi quando, com o tempo, eu estava dormindo, eu ouvi uma voz me chamar pelo nome. Uma voz doce: Rogério. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Quando eu vi, eu estava sentado na cama, mas eu não senti medo, sabe? Como eu sentia dos ataques demoníacos. E fui ao banheiro, higienizei as mãos, com o tempo dormi novamente e ouvi a mesma voz me chamar: Rogério. E eu respondi: falai, Senhor, teu servo pecador te escuta. Quando eu vi, eu estava de pé na cama e lá estava na minha frente, com suas vestes resplandecentes, com aproximadamente 2 metros de altura, passar o anjo da revelação, com o cabelo mais ou menos aqui. As roupas dele vinham até os punhos, descia até os tornozelos, e como ao redor dele tivesse uma estrela muito brilhante, sabe? A aura de uma estrela. Uma aparência muito bela, que nem se juntasse o homem e a mulher mais belo do mundo, não seria igual. E então ele me disse: Rogério, por você ter escolhido o único e verdadeiro Deus Altíssimo, ele enviou-me a ti para me te mostrar como será o arrebatamento e as coisas futuras. E eu: Senhor, eu não tenho condições, olhe para mim, as pessoas vão me chamar. Aí mostrei ele, eu dormindo na cama, minha barba estava aqui, o cabelo estava sofrido, sabe? Tanta prova, sofrido, moído, sabe? Que é destroçado, largado, abandonado, esquecido pelas pessoas que eu já fui, o homem forte, o professor, o amigo da escola, liderança jovem, comunitária, ferroviário, aquele cara que resolvia tudo para todo mundo, empregava um, empregava outro, alguém em aperto, eu ia lá, tirava, nome sujo na praça, em algum lugar, eu ia lá, tirava como amigo, sabe? Eu fui destruído, esmiuçado, sabe? Eu acho que até hoje eu estou vivo aqui por um milagre. Acho não, por um milagre de Deus. E lá eu estava, eu não tenho condições, Senhor. Não sou nenhum líder religioso. Ele disse para mim: Rogério, feliz e abençoado todo aquele que em você crê. Vamos, eu fui com ele por uma escada que descia do céu até o quarto e chegamos como se fossem umas nuvens, um céu diferente. Ele abriu o futuro na minha frente, mostrou o arrebatamento, o que vai acontecer depois. E eu perguntei para ele, o glória cantado pelas pessoas arrebatadas com suas vestes transformadas, sua coroa, junto a um exército muito grande de anjos, gloriando a um sol muito diferente, brilhante, diferente. O glória era esse aqui que eu nunca ouvi também toda a minha vida. Era glória, 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 glória. Os arrebatados, todos
com um grande exército de anjos em direção a um sol nascente, brilhante, diferente. Então eu perguntei para ele: Senhor, para qual comunidade eu devo ir? Ou seja, católicos, espíritas da caridade ou evangélicos? Ele disse: fica no ponteiro do meio-dia. E então eu desci as escadas, já não estava lá, estava em outro lugar, e eu encontrei uma grande floresta de mandacaru. O mandacaru espinhento, sabe? Cada espinho forte. O mandacaru aqui no Nordeste simboliza a força do povo nordestino. Como Euclides da Cunha escreveu, o sertanejo, antes de tudo, um forte. E eu tentava passar pelas florestas de mandacaru, sabe, tanto. E era espinhos pelo chão, era mandacaru. Muito difícil. Os mandacaru simboliza, como simboliza a força do povo nordestino, a resistência, é a resistência também de muitos que não creem nas revelações que o Senhor tem me dado. E então, algo terrível mais na frente acontecia comigo, pela incompreensão humana, sabe? Eu sofria o martírio mais na frente. Isso é uma realidade, próximo a um curral. E hoje aqui na minha cidade existe um ponto de encontro das pessoas que vão, famílias, crianças, que o nome é Curral, Curral do Bode. Eu já andei lá, mas com minha família, mas eu evitei o máximo possível diante desse sonho revelador. O empresário é meu amigo de infância, sabe? A família toda, mas eu evitei, porque pode ser esse curral, que nem existia na época. E então, depois desse acontecimento, eu fui tirado de mim, levado a um tempo muito antigo, e eu me vi de joelho orando em direção a um sol poente muito grande. E eu vi o sol derramar uma cachoeira de fogo, mas não veio à minha direção, veio à minha direita. Quando eu olhei, lá estava o Cristo crucificado. Ele não é que nessas imagens mostra, essas imagens que não tem poder nenhum, que os padres, freiras reconhecem, imagem de gesso, imagem de madeira, de pedra, não era. Branquinho não era. Ele, nesse sonho que eu tive, revelador, ele tinha aproximadamente 1,70 m, a sua pele era tipo que amarronzada, sabe? Um pardo amarronzada. Seus olhos eram castanhos, seus cabelos vinham até aqui, a sua barba maior que a minha um pouquinho. E ele estava lá com a cabeça no peito esquerdo, em direção ao peito esquerdo, e eu estava à esquerda dele, e ele à minha direita. E então o fogo ficou rodopiando na cruz, como um redemoinho, e ele sorriu para mim com semblante, com os olhos, e aquela cruz e aquele sangue, era eu e ele, o terreno era como se fosse desnivelado, era eu, ele, o sol e o fogo. E ele sorriu e aquele fogo veio em minha direção, eu de joelhos com a palma dos pés para trás, não estava com os dedos em pé do pé, estava com a palma dos pés para trás e os braços estendidos ao sol, sol o sol poente, muito diferente. E aquele fogo, quando ele sorriu com os lábios e os olhos, veio a mim e ficou do mesmo jeito. E o fogo então voltou para o sol. Eu me acordei e me veio o entendimento de tudo que eu estava passando, de tudo que eu já vos contei, que é só um resumo. Desde quando eu fiz a escolha entre dois caminhos. E quando foi no dia 1º de setembro de 2018, eu fui tirado de mim e levado ao universo. Eu vi o planeta Terra lá formoso na minha frente, aquela terrona bonita com uma grande melancia, uma bacia, sabe? Muito bonita, e eu não estava pronto, então eu voltei, me acordei e depois de um tempo eu voltei a dormir, eu sentia o meu ressonar e fui levado ao mesmo lugar. E então eu vi
à esquerda do sol nascente, uma grande pedra vindo em nossa direção, um grande meteoro. E nele estava escrito 2018, o Acre aseado a 2068. E vi pontos luminosos atrás, muitos pontos luminosos atrás. E então, no centro do universo, eu ouvi uma grande voz, mais forte que o mais forte trovão que eu já ouvi em toda a minha vida, e olha que eu tenho 47 anos, dizer: Rogério, eu sou. E disse o nome pelo qual ele se revelou a mim. Rogério, eu sou. Por você ter me escolhido, a ti eu te faço saber primeiro. E eu tentei ver de onde aquela voz vinha, mas eu não suportei. Eu senti medo, mas não senti medo ao mesmo tempo. E eu tentei olhar, mas eu não suportei e voltei. Você sabe quando uma bola bate no chão? Foi assim quando eu voltei para o meu eu carnal e eu me sentei na cama de vez. Eu não posso fazer esse movimento porque eu tenho muitas dores na coluna, tenho vários problemas de saúde. O da coluna é uma das piores. Depois das minhas provas, da escolha dos dois caminhos, glória a Deus. E se vier mais, glória a Deus. E então, eu cheguei, o Senhor falou comigo. Fiquei, fui no banheiro normal, lavei as mãos, me sentei no sofá um pouco e depois o sono me pegou novamente. Eu fui dormir e eu fui tirado de mim, levado justamente para a sala da minha casa. E vi uma jornalista daquela TV, que eu não sei se pode falar o nome, que tem uma reticência, sabe? Aquele senhorzinho e uma moça falar. Ela falou, ficou com os olhos fixos de mim, como olhos de águia e coruja, e disse: Rogério, daqui para o dia 18 desse mês, que era setembro de 2018, haverá um terremoto no Japão com deslizamento, de 9 a 12 vidas serão ceifadas. E eu me acordei, e isso foi dia 1º de setembro. Então comecei a testemunhar, comecei a falar, mas também foi quando me apareceu a pior prova da minha vida. A pior prova, que comigo morrerá. E então eu peguei e após 3 dias me deu uma dor forte no peito. Minha irmã, Ana Rita, professora, mas minha sobrinha ficaram sabendo, vieram logo para ver se eu queria ir para o hospital. Eu falei para ela, não, é espiritual. Então eu testemunhei para ela que o Senhor tinha falado comigo e me falaram que ao invés de me levar para o médico do coração, iam me levar para um psiquiatra. E eu falei, creio em mim. Aí minha sobrinha disse, Deus não está falando com as pessoas que estão dentro da igreja, pregando o evangelho, tio. Vai falar com o Senhor, tio. Eu cheguei, falei para ela, olha, para que vocês creiam em mim, que o Senhor Deus Altíssimo falou comigo, até o dia 18 desse mês de setembro, no Japão, dará um terremoto com deslizamento, de 9 a 12 vidas serão ceifadas. Aí minha sobrinha saiu preocupada e disse, tio, doidou, como sempre, né? As pessoas, a gente anuncia coisas, as pessoas acham que nós somos loucos, mas deixa ser um louco de Deus, é tão bom. E eu, a dor passou, a dor do peito passou e tal. Quando foi no dia 6 de setembro, vocês podem olhar aí na internet, e pesquisar, 6 de setembro de 2018, tremor de terra no Japão com deslizamento. E aconteceu.
Mostrei para elas e elas pediram perdão. E então, depois eu fui levado a uma grande, como um grande numa mista assembleia, como da ONU. E então uma mulher chegou, pegou como uma mulher do Oriente, sabe? Disse, representante da ONU, Rogério, você é o de número 12. Veja, aquele dali é o número 11. Ele está psicografando que uma mulher está ditando para ele que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Tá voltando até tem a data, eu não me lembro bem, mas está registrada. E então eu cheguei, peguei e disse, não, o dia que Jesus Cristo voltará, ninguém sabe o dia e nem sabe a hora. Mas eu vim testemunhar de um grande meteoro que está vindo em nossa direção até 2068. E ela, com um olhar fixo, como de coruja e águia também, disse para mim, falastes bem. Eu falei que meu testemunho tinha que chegar ao Vaticano, porque só o Vaticano tinha força suficiente para convocar os líderes mundiais para nos defender dessa ameaça que vem do espaço. Falastes bem. E ela colocava no meu bolso como um cheque. Eu falava, não, não precisa. O que é de Deus, da palavra de Deus, de revelação do Senhor Deus Altíssimo, pelo nome de Jesus Cristo, não se vende, não se troca por dinheiro, não se troca por moeda. E então ela vai e testemunha, está no meu testemunho lá. Depois de um tempo, eu fui levado a um grande templo católico, sabe? E tinha uma mulher do cabelo curto que cuidava de um ancião, sabe? Que já tinha partido para a eternidade. E ele cuidou todo o tempo da igreja. E aquela mulher representava a igreja que estava cuidando dele. E então ele chegou e disse para mim, Rogério, quando o Vaticano te perguntar quem te envia, fala que o tempo. Ele apontou para o relógio e disse, o tempo te envia. Diga assim, Vaticano, o tempo me envia até vós. E, irmãos, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, fui eu que previ a Covid-19 antes do primeiro caso no mundo. Previ acidentes aéreos, como o acidente de Luciano e de Senhora Angélica. O ano passado passou um helicóptero aqui na minha cidade, eu estava com um padre meu, eu cheguei com o padre, eu vi um helicóptero desse mesmo caindo. Cheguei e disse, Senhor, se tem que acontecer, aconteça, mas preserve essas vidas, que foram pais de família, mãe de família, certamente filhos, irmãos de alguém, preserve essas vidas. 40 minutos depois, esse helicóptero caiu próximo à minha cidade, aqui em Tiúba, Bahia. E todas as pessoas ficaram vivas, glória a Deus, só foi material. E coloquei também, orando pelos que voam, né? E o avião que eu vi, infelizmente, em Manaus, caiu. O 11 de setembro também vi 2 flechas de fogo acertar 2 grandes árvores. Naquelas 2 grandes árvores havia formigas, abelhas, operárias trabalhando e de repente surgiu 2, e o cipós era entrelaçado entre um e outro. De repente surgiu a primeira flecha de aço e depois a segunda atingiu uma das árvores e depois atingiu a outra. E o fogo pegou e as formiguinhas trabalhadoras caindo da copa das árvores, sabe? As que ficavam levando folhas entre um cipó e o outro, se jogando aquele grande fogo, as abelhas com suas asinhas cortadas. E uma caía, depois a outra caía, logo aconteceu o 11 de setembro. Tantos trabalhadores e trabalhadoras ceifadas as vidas. Então, essas inundações que aconteceu ano passado, está em minhas redes sociais.
Eu anunciei também esse ataque do Hamas a Israel. Eu anunciei também, fui avisado uma semana antes. Eu estava numa ponte e então eu perguntei, Senhor, o que está para acontecer no mundo? É só um resumo. E ele me levou naquela ponte de concreto, justamente a Israel e Palestina. E tudo que vocês estão vendo na televisão eu vi antes. Coloquei no meu status aqui, redes sociais, e eu vi mísseis cruzando o céu, um outro, e vinha na minha direção. Eu sofri muito. Vi prédios, casa caindo, pegando fogo. O produto vermelho que nós temos em nossas veias, para não falar o nome, né? Espalhado, sofrimento daquele povo, das duas nações, vítimas inocentes sofrendo muito. Eu vi uma semana antes e peço orações pela paz no mundo, porque ponte simboliza passar de um lugar para o outro, para que essa guerra que está acontecendo lá não passe para outros países e assim Deus nos livre a terceira guerra mundial, pois eu vi muito fogo no planeta, muita chama e fumaça. Uma semana antes desse acontecimento acontecer, na quarta-feira, eu dormi e me foi dito que o espírito do anticristo, o espírito, não o anticristo, se manifestaria na quarta-feira, na sexta-feira. E naquela semana dos ataques a Israel, na sexta-feira, foi dia 6 do mês, o sexto dia da semana, e às 6 horas foi o início do ataque, e assim formou o número 666, que o espírito do anticristo é matar, roubar, destruir. E ele se manifesta geralmente na sexta-feira, pois foi na sexta-feira que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi crucificado na cruz por todos os nossos pecados. Esses terremotos que deu na Turquia e na Indonésia, eu estava dormindo e eu senti minha cama tremer, a cama tremer comigo, aquele terremoto, e eu me acordei assustado, cheguei, meu Deus, vai dar um grande terremoto, e aconteceu no mesmo dia. Essa explosão que deu em Beirute, no estaleiro, sabe, gente? Acidentes terrestres foram 4 na minha família. Eu fui avisado de todos os 4 acidentes terrestres na minha família também. Primeiro, eu estava em São Paulo, eu tinha 18 anos, 19 incompletos, trabalhando para ajudar meu povo aqui no Nordeste. E eu limpava essas bocas de lobo, essas galerias, sabe, com muito orgulho, com muito orgulho. E eu acabei de limpar pela empresa Norte Sul. E quando eu vi, eu estava em cima de uma tampa de caixão, eu acordado, sabe, trabalhando mesmo. Eu dei um pulo de lá e Valdomiro e Sebastião, que eram os colegas de trabalho, eles me chamavam de Farinha por ser nordestino, e eu gosto muito eu gostava de ser chamado nordestino, e no clube que eu jogava futebol eu era chamado de Cafu, por correr muito e ter um preparo físico muito forte. E eles, Farinha, primeira vez que eu tô vendo nordestina com medo de barata, com medo de rato, e começaram a brincar comigo. Eu, não, Bastião, não, Valdomiro, olha aí a tampa do caixão aí, ó, vocês não estão vendo não. E eu acordado mostrando ele não viu até que sumiu. Eu morava com a irmã e peguei o ônibus, que na casa dessa irmã minha não tinha telefone. Hoje o telefone tem todo jeito, sabe? E fui para casa da outra irmã minha, que lá tinha telefone. Eu contei o caso a elas duas. Quando deu 2 horas da manhã, ela entrou no quarto lá que eu dormia na casa dela, né? E bateu no meu braço. Eu tava com a mão aqui, eu tava acordado. Ela, Rogério, vem aqui no quarto aqui que eu preciso conversar com você. Mas o esposo dela, né, Mangeiro, e eu disse pra ela, não precisa me falar nada. Eu não lhe falei que aconteceu alguma coisa na Bahia? Foi com nossa mãe. E ela chegou e não aconteceu. E eu fui com nossa mãe. Ela não, aí deu aquele alívio, porque mãe é mãe. E ao mesmo tempo ela disse, aconteceu com a irmã nossa, Carla, houve um acidente e ela faleceu.
Perdi uma irmã, perdi um amigo quando eu saí aqui da Bahia para São Paulo. Jogávamos bola juntos na juventude, saíamos, passeávamos por todo que era lugar, sabe? Perdi esse grande amigo e minha irmã. Eu sei que depois veio uma irmã minha, que eu tive um aviso com ela comemorando o aniversário deitada embaixo de um toldo. Como alguém comemora um aniversário debaixo de um toldo? Não existe. Alguma coisa vai acontecer, logo logo veio o câncer. Ela foi curada no Hospital Irmã Dulce, por isso minhas músicas são um dos motivos para o Hospital Irmã Dulce, porque é preciso. Foi curada, depois com o tempo o câncer voltou novamente e ela veio a óbito. Depois, com o tempo, eu fui avisado 4 vezes que alguma coisa, avisos perturbadores durante a noite, que alguma coisa ia acontecer na minha família. E quando o dia amanheceu, eu estava pastoreando, cuidando das criações, e eu vi aquela brisa de manhãzinha passar assim pelo capim. Quando aquela brisa chegou em mim, ouvi o choro de meu povo, de minha família, familiares, sabe? Aquele choro. E quando foi daquela hora, me deu aquela dor no peito que desceu para as pernas, que eu não consegui ficar em pé. Eu vim agarrado no arame farpado, que a mão sangrou, que o sangue descia, que eu nem senti. Cheguei embaixo, próxima à casa, não tinha nada, não tinha ninguém. Perguntei ao Deri que vinha de lá para cá, o meu eterno vereador, um amigo particular, e não era nada. O seu Júlio chegou de Cacimbas, aqui um vizinho na construção dele, que hoje já mora aqui. Eu falei a ele, e realmente ele lembrou, né? Quando foi mais tarde, aconteceu o acidente, eu perdi um irmão muito amado. Depois de um tempo, eu tinha sido avisado, acho que um ano depois, antes, eu vi um acidente com o meu filho amado. Triste realidade, mas eu tenho que testemunhar. Ele e outro jovem, próximo ao posto médico daqui. E logo em seguida eu vi o senhor Nicolás Maduro com um rastro de produto vermelho inocente derramado. E eu me acordei e falei com ele, com meu filho, que ele não morava comigo, né? Foi de outro relacionamento e dei conselho, tudo, mas ele não me ouviu, sabe? E no dia que ele chegou, aqui nessa passagem terrena, completou 19 anos, aconteceu o acidente com ele e ele partiu para a eternidade. Eu não sabia quem era o outro jovem, mas o ano passado eu estava sonhando com um compadre meu, com o padre Zé Raimundo, dizendo que ele tinha falecido de acidente. E eu me acordei rapidamente e entrei em contato com ele. Ele chegou: compadre, comigo não aconteceu não, meu compadre, mas aconteceu com o Mike aqui, que para mim era um irmão, era um filho. Ele ficou muito abatido. Foi mesmo que tinha acontecido comigo. Na mesma da hora que eu acordei, liguei sem saber de nada, aconteceu. Tanto. E esse jovem, ele nasceu, cresceu, os pais moram a menos de 100 metros do lugar do acidente. Então eu pude entender que era ele, sabe? O padre Zé ficou muito abatido. Eu pensei que ele ia entrar em depressão, que os dois eram muito amigos, como pai e filho, sabe? 2 irmãos. Mas a eternidade existe. A eternidade existe, vocês creiam. Depois, com minha sobrinha, doutora Grace, eu falei a ela não pegar na direção. Eu tive um aviso com teima, e ela: tio, eu não acredito nessas coisas. Eu cheguei: não é nessas coisas. É Deus usando o seu tio para te alertar, porque ele te ama. Não pega na direção do carro. Ela: tá. No dia seguinte, ela pega o carro dela, vai dar aula na faculdade aqui próximo. E no mesmo, quando ela foi dar aula, no dia seguinte, na frente da minha casa, amanheceu um cavalo caído. Veja só. E ela vai dar aula, se choca com um cavalo lá mais na frente, a mais de 35 quilômetros da minha cidade, da minha casa, da minha cidade.
quase se acaba. E me chamou à noite, eu fui lá na casa da mãe dela, eu cheguei e não disse, evita agora, em vez de 3 dias, evita 3 meses, que havia muita teima. Ela, tá bom tio, eu vou acreditar. Quando foi com 15 dias, ela pega o carro novamente e vai dar aula na faculdade. O carro era o carro do seguro, se eu não me engano, que deu para ela ficar rodando enquanto consertava o carro dela, o carro novo, né? E o pneu estourou e ela subiu numa rebanceira, quase se acaba. Aí foi que foi acreditar. Já falei ao senhorzinho aqui, olha, seu filho tá chegando daqui a 3 dias. Ele, você tá louco, Rogério? Logo cedo, 6 horas, que aqui na minha cidade a gente ainda espera o pão, vem trazer de bicicleta, o leite vem trazer de moto, sabe? Interior. Acho que seu filho tá chegando aqui a 3 dias. Ele chegou e disse, você tá louco? Meu filho vem aqui uma vez por ano. E não tem 6 meses que ele foi. Eu cheguei, mas ele vai vir. Ele vai chegar com a camisa marrom com a listra cinza. As duas listras assim. Quando foi com 3 dias certinho, o pão chegou e eu peguei e não vim para casa. Fiquei de cima da linha, em frente à casa desse senhor, onde dá uma estrada, né? O asfalto pega a estrada vindo pro bairro nosso. E eu vi o carro apontado do filho dele. Eu cheguei e disse, João, faça o favor. O senhor me chamou de louco, não foi? Conhece aquele carro que tá vindo ali? Aí ele, Rogério, é o que é o mesmo, meu filho. Me perdoe como sempre. Tantos e tantos e tantos outros casos, que aqui são poucos, são vários. Eu perdoei, eu perdoei. Mas que chegou, chegou, com a camisa igualzinha. O atual gestor da minha cidade, José Francisco, conhecido como Zé do Raid, era vereador. E por ser um amigo particular, ter sido professor dos 3 filhos dele, das filhas, umas bênçãos, glória a Deus, até hoje me chamam de professor, mesmo eu hoje das atividades, hoje eu não consigo, depois de tanta prova, eu não consigo hoje, eu ensinava matutino, vespertino e noturno, e depois de tantas provas, hoje eu não consigo ensinar minhas filhinhas as matérias da escola, de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Eu não consigo, não tenho mais, sabe, aquele saber que eu tinha antes. E olha que eu ensinava quinta, sexta, sétima, oitava série. Hoje tenho nono ano, né? Do primeiro grau e primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. Eu dominava todas as matérias, mas depois de todas as provas, foi como se fosse tudo deletado em mim. E então, Zé Francisco disse para mim que abandonou a carreira política, que ele não aguentava mais, que queria fazer mais pelas pessoas, mas não podia, e as pessoas pediam ajuda a ele e ele não tinha como ajudar. Pois eu vi na hora que um cidadão pediu uma cesta básica a ele, ele chegou e tá vendo, Rogério? Esse cidadão aí nem votou em mim, mas se eu tivesse dinheiro eu dava, que eu gosto de ajudar as pessoas. E ele me falando, eu observando tudo, ele me deu uma carona da estação ferroviária, na qual eu trabalhei aqui com muito orgulho, eu tenho orgulho, muito orgulho. E ele disse que ia abandonar a carreira política, que quem estava sustentando a casa dele era porque ele era casado com uma grande mulher, professora Lourdinha, com certeza toda a família uma benção, glória a Deus. E então eu cheguei e disse para ele, Zé, todo homem, quando ele tem uma grande mulher, ele é um grande homem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu vi essa noite você subindo escada com um moreno e você vai se tornar prefeito de Tiúba. Ele me falou uma palavra que eu prefiro não falar porque é ano político novamente, né? Eu não sei. E ele chegou e disse que não acreditava, que gostava muito de mim, eu era amigo dele particular de muitos anos, com certeza, jogamos bola juntos, disputamos campeonatos, fomos muitas vezes para as roças, para a fazenda, fazer feijoada, assar uma carne, sabe?
muitos anos, e os filhos uma benção, né? Meus filhos falam muito bem de você, e usou essa palavra. Eu cheguei, Zé, quando Deus escolhe crescer, cresce, quando escolhe diminuir, diminui. Se escolhe viver, vive, se escolhe partir para a eternidade, parte. Ele tá bom, aí me deu a carona até em casa. 2 anos depois daquele dia, ele se tornou vice, justamente com o Moreno, né, que foi o Silvano Banga. 6 anos daquele dia se tornou vice de novo. 10 anos daquele dia, candidato a prefeito de última hora, o outro partido já estava contando as urnas, só faltava 5 urnas, já estava comemorando a vitória, estourando fogos. E tem aquela, né, aquela gozação que faz nas políticas. E eu questionei se Zé só tinha que chegar até vice mesmo, então logo logo chegou 2 estranhos aqui, que na época eram estranhos, perguntou se tinha café, eu tenho. E eu falei àqueles 2 estranhos, Zé perdeu mesmo a eleição. E um deles disse, Zé quem? Zé do Rádio? Eu cheguei sim. Ele é seu amigo, eu cheguei, é. Ele se levantou da mesa, a primeira vez que teve na minha casa, hoje é um irmão, um amigo, um dos que eu mais gosto, o Vigílio. E chegou e disse a mesma palavra que Zé disse dentro do carro dele há 10 anos. Eu comecei a dar risada, cheguei, vai dar virada, só faltasse muito, era 5 urnas, outro partido já comemorando, o partido que eu sempre acompanhei. Mas pela minha fé eu tive que abandonar, mesmo sabendo que a chance era mínima para Zé se tornar prefeito. Então, quando eles foram, eu cheguei, olha, não tem café só não, tem uma galinha caipira aí cozinhada, macarrão, arroz, tal, feijão. Um quis, o outro não quis. Aí foram embora, eu peguei o violão, fui pro muro e comecei a louvar, logo logo. A mulher vi correndo, tuc, 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 dentro de casa, minha esposa. E ela, Rogério, Rogério, não precisa me falar nada não. Já sei, ter virada, Zé do Raio é prefeito, não é isso? Ela, como você sabe? Cheguei, ó mulher, há 10 anos atrás, Zé do Raio disse uma palavra. E essa palavra, ele não acreditou, foi jogada aqui dentro de casa, falada aqui dentro de casa. Eu já tinha certeza que ia ter virado, e hoje é o gestor. Mas também eu falo também que já fui tirado de mim e levado para a eternidade. A eternidade existe, gente. Nós estamos aqui só um casulo, todos vocês que já perderam alguém de alguma forma, como eu já perdi tanta gente minha, meus pais. Fique, eu falei, irmãs, irmãos, meu melhor amigo, compadre Júnior, soldado Viana, tantos amigos, gente boas. A eternidade existe. Eu fui levado lá e lá tem 2 portas, eu vi 2 portas, eu entrei pela porta da ação, né? Que há muitas revelações. Entrei pela porta da ação, a mulher morena me recebeu. Deus tem me revelado tanta coisa com nossos irmãos moreno, negrão mesmo, sabe? Negão, com muito orgulho, que no outro país aqui, ó, aqui eu sou pardo, né? Sapecado, mas no outro país eu sou negão também, sabe? Mas nossos irmãos mesmo. Deus tem me revelado tanta coisa boa com nossos irmãos e irmãs. Glória a Deus. Essa irmã me esperou lá do outro lado, lá com as vestes, sabe, branca, morena, que eu nunca vi ela na minha vida, e mandou entrar, eu entrei. E então eu vi aquele verde muito bonito, verde com flores, muito bonito, sabe? Só uma árvore no centro, que em todo lugar se via. E muitas crianças a brincarem, as pessoas a passearem com seus familiares por lá. Um sol muito diferente, brilhante, brilhante, lindo, um sol, as pessoas a contemplarem. Aí eu vi a porta da fé abrir e entrou uma mulher morena lá, um rapaz moreno esperando. Eles falavam no inglês, mas eu entendia no português. E não era com boca, era por aqui, pela mente, telepaticamente. Ela dizia, John, se eu estou aqui é porque eu morri? Ele, sim, minha querida. Ela, não, John, eu tenho que voltar para nossos filhos. Ela, não, você era para ter vindo comigo no dia do acidente. Você pediu para voltar para criar os filhos, você foi concedido, você voltou, criou, cumpriu sua missão, chegou o seu tempo. E ele abraçou ela, vamos, minha querida. Abraçou ela e ela olhava, mas a porta já estava fechada, não se abria. Eu queria ficar lá também, sabe? Um lugar de paz. Lá não existe óculos, não existe cadeira de roda, não existe riqueza, não existe. Se eu conseguisse desenhar para mostrar para vocês. E eu queria ficar lá.
E então eu cheguei, peguei e falei para aquela mulher que me esperou, eu cheguei e disse, se eu estou aqui, é porque eu morri? Eu preciso voltar, tem minhas filhinhas pequenas, que é minhas duas filhas da prova, né? E, e tem Maria Rita, minha sobrinha, meus filhos e filhas que precisam de mim. Aí ela, não, Rogério, você só veio aqui para você ver o que acontece quando nós partimos da terra para cá. Nossa matéria fica lá, mas o nosso eu vem para cá. E depois, mais na frente, eu tive um sonho, um revelador com meu pai, justamente na eternidade. Ele estava ao meu lado, havia uma criança morena, né? Só um resumo, e nós íamos assim num campo muito verdejante, havia um grande rochedo, encontrávamos com Fabiana Anastácio. Se aquela louvava bonita, glorificava, imagina lá que é espírito de verdade mesmo. E ela puxou um grande coral todo de branco, eu ao lado do meu pai, a música era essa. Não importa o que a gente viveu, o importante é que o milagre vai acontecer. Não importa o que a gente viveu, o importante é que o milagre vai acontecer. Glória, glória, glória. Nossa, Fabiana com aquele. Morena também, né, gente? Você vê só, tanta coisa que Deus me revelou. Com aquele, sabe, aquele vozeirão dela, oh, glória. Mas tudo. Então, a eternidade existe, eu não só anuncio coisas ruins, coisas boas também. Eu aconselho a todos vocês que evitem três males que operam na humanidade, três mal e seus derivados, assim como o leite é branco e tem seus derivados. Existem três derivados que operam na humanidade, três malignos, que é a ambição e seus derivados. Sabe, a ambição não é só de dinheiro, de tudo. Persegue dois seus derivados, esse que joga nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra marido, irmãos de igreja contra a igreja, sabe? O outro é de uma mulher vazia, sabe? É as coisas da carne, que eu não posso usar o nome, sabe? As coisas da carne, vocês estão entendendo? Que age geralmente na base, que é a família, porque se o pai ou a mãe cair, geralmente, na maioria das vezes, os filhos e filhas caem, uns vão para as bebidas, para as bebedeiras, outros vão para as imundícies desse mundo, né? Que vocês estão entendendo o que é, né? Aí, as drogas, né? Outros vão para o mesmo caminho das coisas da carne, sabe? Outros vão para os caminhos da criminalidade. Evitem esses três mal, sabe? Evitem em nome de Jesus, ore muito. Eu vi muita gente orando e a oração ela era como uma blindagem, sabe? Que a seta ia para pegar, para a pessoa agir pela ambição, pela perseguidor e pelas coisas da carne. Quando voltava, a oração era uma blindagem. Tenho muitas coisas para compartilhar, mas eu peço a todos vocês que também orem por mim, irmãos. Eu sofro muitos ataques espirituais, sabe? Durante a noite, o que Padre Pio viveu, eu vivo também. Essa semana tem uma marca aqui. Eu fui numa guerra muito forte espiritual e onde eu fui atingido amanheceu hematoma e não foi bicho que mordeu, eu tirei foto. Mas eu venci. Pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu repreendi e venci. Compartilhe esse vídeo, por favor, se alguém puder, se inscrevam, vocês estão vendo e verão que não é por fanatismo nem por ambição, e sim pela fé e ação. Que Deus te abençoe e te proteja sempre, junto à família, familiares e amigos. Que o arcanjo Miguel acampe a teu redor, te livrando, te protegendo de todos os males carnais e espirituais. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, com o amor do Espírito Santo, para a honra e glória do único e verdadeiro, soberano, Deus Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe grandiosamente na área que você estiver mais precisando na sua vida. Em nome de Jesus, com o amor do Espírito Santo, seja tocada e você consiga seus objetivos. Um abraço.